Fala molecada, beleza? Canal do professor Pedro Ivo, falando um pouquinho aí sobre algo que eu já havia comentado, que provavelmente juros vão ter que subir para controlar dois problemas. O principal deles é o problema orçamentário, que é o que a gente já discutiu. O orçamento do governo está muito pressionado por programas sociais de cunho eleitoreiro, todo mundo entende, né? Esse fenômeno que está acontecendo. E o segundo ponto, a questão da inflação e o efeito pass-through da taxa de câmbio, né? Então a gente vai comentar esses dois assuntos breves e como é que o mercado tem reagido, principalmente aí a mais do que evidente anúncio de que o auxílio emergencial será mantido e será prorrogado. Então, após a vinheta, a gente vem conversar. Bom, galera, então após isso tudo, né, a gente discutiu um pouco aí sobre o que está acontecendo. Dois fenômenos me chamaram a atenção. O primeiro fenômeno é que os juros estavam de fato num patamar muito elevado e eles descolaram desse patamar, continuaram subindo e estão num patamar mais ou menos de 11% ao ano. Isso coloca o Brasil quase na segunda posição em termos de juros reais no mundo, né, só perdendo para a Argentina. Vou dar uma entrada aqui só para a gente confirmar essa informação. Então, nesse site aqui que eu adoro entrar para confirmar essas informações de ações, eu vou abrir aqui para a gente. Vamos pegar o sitezinho aqui, captura de tela. Então é o seguinte, esse site aqui eu adoro entrar, a gente vai vir aqui em indicadores, a gente vai ver em títulos, para a gente entender o papel dos juros, né? Então aqui já começa por liquidez, né? A gente percebe que dentro da liquidez, o título brasileiro até o último colocado aqui, até o 20º colocado, é o que apresenta o maior volume, o dobro do volume chinês. E uma alta assim relevante tanto no ano, quanto no mês, quanto na semana. E a gente percebe que tem uma alta consubstancial. Então vamos tentar aqui ver por yield. Coloca o Brasil em relação aos países do BRICS, né, muito à frente. Ele está 4 pontos percentuais acima do México, o que faz com que o mercado de renda fixa no Brasil fique bastante aquecido e não à toa o mercado de renda variável seja colapsado. A gente já mostrou essa conta, mas quando você vai fazer um valuation de uma empresa, você vai fazer um VPL, e uma das premissas do VPL é que você vai colocar como divisor juros e como um divisor positivo a taxa de crescimento. Então, o mercado brasileiro não apresenta nenhum drive de crescimento, tudo mais constante, juros para cima, o valuation das empresas vai cair. Então, não tem a menor possibilidade do mercado nesse sentido de ter uma virada positiva. Então, muita gente estava falando que ia ter uma virada positiva no final do ano, acho muito difícil isso acontecer. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre moedas, né? Que é o que eu tinha discutido. O par dólar real é um par muito líquido, talvez é o terceiro par mais líquido que a gente tem aí no mercado de câmbio, tirando o dólar euro e o dólar libra. E é o par mais líquido dos emergentes, porque a China, que seria obviamente o par mais líquido, não entra nesse mercado. O mercado chinês são duas moedas, a moeda deles, que é só um contrato futuro, que é o Yuan, ele é pré-fixado, ele é uma moeda de câmbio fixo, e o mercado chinês regula isso através de investimentos externos líquidos. Então não tem como você fazer nenhum tipo de especulação com moeda chinesa, mas no Brasil, via emergentes, ele acaba assumindo essa contaminação. Então quando a gente analisa de julho, que o patamar estava a moeda brasileira estava na mínima, né, do ano, em 4,9, e essa escalada de 5,62, isso é uma escalada que vai pressionar ainda mais a curva de juros e a inflação. A gente está falando aqui de um salto, vou fazer uma continha aqui. Pera aí. Vou pegar minha 12C pirata aqui. Posso nem falar essas porra na internet, mas minha 12C piratinha. Caralho, porra, esse celular tá uma bosta. Tá que me pariu. Bora.
Agora, cadê minha 12C? Pronto, achei. Ah, professor, tu só faz conta na 12C? Não, faço conta em tudo, mas 12C para mim é mais rápido. Então vamos lá, a gente está falando de 5.562, uma variação para 4.9. Se eu pegar essa variação percentual, a gente está falando de um aumento de 11 a 12%. Se eu jogo isso para a inflação via efeito pass-through, está falando de uma pressão inflacionária para julho, para agora, de 11%. Então, se eu comparo as taxas do IPCA e do IGPM ao ano, a gente vai ver que o IGPM já começou a arrefecer. No entanto, mesmo ele se arrefecendo, ou seja, reduzindo um pouco aquela trajetória de elevação, vou pegar aqui o gráfico do IGPM, gráfico, série. Então vamos pegar aqui o IGPM, gráfico acumulado, vamos lá. Putz, a gente começa a ver um arrefecimento do IGPM, principalmente aqui nesse período agora, no pós-2021. Então o IGPM ele tem cedido espaço, ou seja, principalmente foi em setembro, né, o primeiro mês que ele conseguiu reduzir. Mas o acumulado no ano está elevadíssimo, 16%, e o acumulado nos 12 meses está elevadíssimo, 24%. Isso quer dizer o seguinte, que se nada for feito, isso aqui é o preço do atacado. O IPCA vai ser contaminado por esse efeito. Então o IPCA que está em 11 pode escalar para 20, ou seja, seria um desastre, seria jogar as contas públicas, o plano real, tudo para o buraco. Então o Brasil ele vai ter que controlar câmbio. Então essa subida aqui de 12% é uma subida, é um target que eu acho que o Banco Central vai fazer. Vai tentar jogar a moeda, o dólar para baixo dos 5. E é isso, rapaziada. Acho que não tem mais muita coisa para falar não. Bom, terminando então a nossa conversa, deixem nos comentários aí para quem aposta, contra, quem acha que faz sentido ou não. Um abraço e é isso.